Bem-vindos a mais um episódio do Consulta Marcada com Laís Moraes. Agora, em um novo ambiente, com um novo formato, e hoje eu tenho o prazer de apresentar e receber aqui a doutora Fernanda Angotti. Ela é médica, nutróloga, anestesiologista, triatleta e mãe. Pensa o quanto de função não tem aí. Seja muito bem-vinda, doutora Fernanda. Obrigada, Laís. E a minha paciente convidada de hoje é Bárbara Leles, advogada, dona de um aras maravilhoso e mãe de pet. Sejam muito bem-vindas. Hoje nós vamos falar sobre alto rendimento, fatores nutricionais no alto rendimento e como a gente enxerga isso na versão amador. O que a gente pode olhar para esses atletas de alto rendimento, alta performance e trazer para o amadorismo. Doutora Fernanda, você é a triatleta há quanto tempo e como que você começou nessa área, assim, o que te encantou, o que te fez começar nesse esporte? Bom, o triatlon entrou na minha vida assim que eu tive uma lesão na corrida, né, que me impossibilitou de correr alguns meses. E eu sempre tive um sonho de fazer triatlon, porque eu sou da década de 80, né, quando eu estava crescendo, eu via a Fernanda Keller. Então, eu assim, sou uma seguidora de Fernanda Keller da década de 90. E por muito tempo, eu sempre fiz esporte, né, na infância, adolescência, meu esporte de base é natação, então sempre estive envolvida com isso. Pós-faculdade, eu comecei a correr, então fiz muitas meia-maratonas, maratona, e depois da minha maratona eu tive uma lesão séria no calcâneo que eu precisei parar, 3 meses sem correr. Aí eu falei, já tô numa fase da vida que dá para eu encaixar uma rotina com ciclismo e voltei a nadar. Isso foi em 2018 e desde então, assim, a hora que eu entrei no triatlo eu não consegui mais. Apaixonante! E qual foi sua primeira prova? Foi um sprint em Brasília, numa prova do Challenge, de uma franquia bem famosa, assim como o Ironman. Foi muito, muito legal, assim. Que legal! E você se preparou bem para essa primeira prova? Me preparei super bem, assim, fui segunda geral, então foi uma surpresa, que foi aquela coisa assim, nossa, deu certo. E Bárbara, qual que é o seu triatletismo? A iniciar pela vida, né, que eu acredito que já é um triatlon frenético, né, uma vida bem, bem agitada, mas hoje a gente busca, né, enriquecer a gente com esporte, com a parte da saúde, que eu acho que é importante. Então, eu me apaixonei pelo beach tênis, incrivelmente, né, e com a minha ajuda aí da minha nutricionista and personal, a Laís, aí eu voltei para academia de uma forma mais disciplinada, mais correta, com um direcionamento, né? E sem falar a correria do dia a dia, com o escritório, aras, então assim, tudo isso eu acredito que a gente também tem que se preparar, né? A gente levanta da cama e já tem que se preparar ali para começar um triatlo da vida real. É verdade. E disciplina é fundamental, né? Como que você encaixa os seus treinos? Porque treino de triatlon são treinos volumosos, né? Durante a semana. Como que você se prepara? Você coloca 2 provas, por exemplo, por ano e se prepara dentro disso? Ou a prova vem e você resolve ir? Como que você consegue se organizar? Eu já consigo começar a programar desde o início do ano para justamente programar um ciclo, né, de treinamento. Então, normalmente eu coloco 2 ou 3 provas no primeiro semestre e também 2 provas no segundo semestre. Normalmente, no segundo semestre a gente já está bem cansado, né, pela sobrecarga do ano mesmo. O ano passado eu competi bastante, eu acho que foram 8 ou 9 provas e longas, né? Então foi assim, suado. E entre essas provas, o que você faz para se restabelecer? Porque são provas de alta demanda energética. Muita, é muito cansativo. Metabólica. Eu sempre programo muito a minha parte de suplementação, né, dos micronutrientes, vitamina D, complexo B. Eu uso alguns fitoterápicos que ajudam também na recuperação, então, para não cair tanto a imunidade.
Então, assim, vira e mexe acontece alguma coisa, porque o que impacta muito a performance, principalmente no meu caso, eu sei que todos os atletas sofrem com isso, mas é o sono. E o fato de ter uma criança pequena, isso impacta mais ainda. Minha menina está com 4 anos e meio. O ano passado, né, fez 4, então adoece na escola. Então, de madrugada, é a mãe. E isso, assim, impacta demais a minha performance. O sono ele tem uma importância que eu falo para as minhas pacientes. Igual a pirâmide alimentar mudou, futuramente a pirâmide de alimentação em relação ao sono e em relação a outros fatores de estresse, a base vai ser o sono antes da alimentação. E depois o controle de estresse do ambiente. Porque se você não dorme bem, no outro dia você fica carregado. E isso para a mulher faz mais diferença ainda, né? Ele tem, acho que primordial, ele afeta principalmente a parte neurológica. Sim. Eu falo que quando a gente tem uma noite de sono ruim, para mim que trabalha, né, com a cabeça, no outro dia você fica, além de você ficar esgotado, de fato a gente não consegue ter boas ideias e nem mesmo abordar tudo aquilo que você tem capacidade para fazer. Então, sua concentração também fica tudo debilitado. Não é à toa que os ditados não mentem, né? Que as pessoas falam bêbado de sono, e é verdade. Você começa a ficar com a visão turva, e aí você fica molinho, assim, e se alguém conversa com você, você fica até um pouco menos... aéreo, né? Você fica mais aéreo, você fica menos, tipo assim, nossa, aleatório. E falando em suplementação, lá na clínica eu sei que você trabalha com injetáveis. Como que os injetáveis podem ajudar nesse controle de entre provas ou de atletas amadores também, né? Que tem suas funções, que vai para um torneio de beach, que faz uma musculação de alto volume, que cuida muito bem da saúde, mas que a gente sabe que está susceptível ao estresse, à falta de sono, à rotina extenuante. Como que os injetáveis podem ajudar? Bom, a terapia injetável, né, eu sei que ficou muito banalizada, principalmente devido à mídia social, mas ela é uma via de administração em que a gente consegue adquirir determinados nutrientes e ativos muito mais rápido, né, sem precisar passar pelo intestino. Porque, assim, dificilmente a gente não vai encontrar uma pessoa com o intestino 100% saudável, né? Principalmente o atleta. Mesmo o atleta amador, que tem uma demanda um pouco menor para quem performa, mas o estresse da vida mesmo, né, já faz com que a gente fica com uma flora um pouco mais alterada. E o uso da terapia injetável, ela vem nesse momento, em que eu preciso, às vezes, de uma recuperação mais rápida, de uma hidratação. Eu gosto de alguns ativos que aceleram a recuperação, como os aminoácidos essenciais, o complexo B, que é para atleta, assim, a gente demanda muito dessas vitaminas, então a gente precisa, que a atleta tem demais, né? Em determinados momentos é interessante, né? Lógico que durante um ciclo, no pico do ciclo, a gente não pode antioxidar demais, porque a gente precisa daquela resposta ao estresse e recuperação para o atleta melhorar. Mas naquele momento que vai entrar o polimento, que a gente precisa estar com toda a nossa função bem recuperada, né? Função física, muscular. Então, a terapia injetável, ela entra com uma ótima opção. Muitas pessoas falam, mas é doping, né? Para quem compete em alto nível. Não, o doping acontece se a gente infundir qualquer substância 12 horas antes da prova e que tenha um volume maior que 100 ml. Isso que está na diretriz da UADA. Né? Agora, a gente fazer alguma coisa injetável, como uma hidratação, por exemplo, né? Após um treino que você desgaste metabólico extremo. Exatamente, é possível. Não perto de prova, mas
durante o treino. Porque às vezes entre provas dá um período de talvez um mês de diferença. Tem algumas provas que depende. chegam a esse Sim. período. Porque muitas das vezes eu percebo assim nos atletas que tem uma prova aqui, uma prova ali com um intervalo muito pequeno, principalmente no exterior, isso acontece muito. Ele fala assim, não dá para voltar para o Brasil para depois vir competir de novo. E aí acabam aproveitando esse ciclo. Às vezes fica na casa de um conhecido mesmo, ou faz um passeio e faz a outra prova tão perto. Nesse caso, por exemplo, de uns 15 dias, dá para fazer essa recomposição metabólica para ter uma melhora mais rápida? Sim, então, se for um atleta profissional, ele não pode fazer, assim, não pode usar dessas técnicas, entendeu? Aí tem que ser mais a via comum, isso. Mas para atleta amador, né, é que precisa estar num ambiente hospitalar, né, assim, tudo que a gente infunde na veia pode ter alguma reação. Então, tanto que a terapia injetável, ela tem que ser num ambiente que te dê um suporte de emergência, de segurança, tem que ter todo o equipamento de ressuscitação, né, medicamentos para recuperar alguma situação ali no choque anafilático, é possível, né? Então, não é tão simples assim, né? Não é tão fácil, tem que ter um critério. E nutricionalmente falando, existem metas dentro do esporte, né, para que você não tenha um desgaste e que você precisa dessa energia durante a prova. Você consegue bater essas metas alimentares através da alimentação? Porque tem atleta que chega a 120, 130 gramas de carboidrato, por exemplo, durante a prova. E a gente sabe que precisa treinar o intestino para receber essa quantidade de nutricional durante o treino, né? Porque é um treino muito longo, gente, é muito longo. A prova em si é longa, né? Uma prova de meio Ironman, ela dura ali, para quem é um pouquinho mais lento, pode durar até mais de 7 horas, né? Para quem tá com mais performance, dura entre 5, 4 horas e meia. E aí, isso vai muito... Eu falo que em nutrição intra-prova é muito individual. Hoje em dia, os atletas profissionais, eles conseguem ingerir essa quantidade de carbo. Só que é muito difícil, é muito complicado a gente transpor essa realidade do profissional para um atleta amador mesmo, que seja de alta performance. Então, tem que ser muito bem individualizado. Eu consigo ingerir entre 80 e 90 gramas de carbo hora. Né? Isso é bom para mim, é o suficiente. O atleta precisa ter um autoconhecimento muito afinado do seu corpo para saber o que está sendo absorvido, porque também não adianta comer demais. Entender o que funciona, entender o que não funciona, fazer um test drive. Eu brinco que tem que fazer um test drive antes da prova. Por isso que tem simulado. Então, a gente tem treinos chaves em que a gente vai testar exatamente o que vai comer na prova. E na rotina do dia a dia, como que é a sua rotina, como que é a sua organização alimentar? Nessa correria toda. Eu sou ciente que eu não consigo comer tudo que eu precisaria, né? Eu gasto aí entre 2.500 e 2.700 calorias dia, em média. Lógico que no final de semana, treino mais longo, chega aí até 4.000. Eu não consigo bater essa quantidade de comida. Então, eu tenho uma rotina alimentar de café da manhã. Se eu treino em casa, eu saio em jejum, aí depois eu como café da manhã, depois eu almoço. Às vezes eu almoço no hospital, às vezes consigo ir para casa almoçar. Lanche da tarde eu já emendo mais pro fim do dia e janto com a minha filha por volta de umas 7h30. Você faz a rotina alimentar da vida real. Eu falo muito isso, né, Bárbara? Eu falo assim, eu sou encantada pela vida real. A vida real é a vida que a gente faz funcionar. E é muito verdade. E você, como que você organiza a sua rotina alimentar para aguentar o beach tennis? Ela falando de 4.000 calorias e nós, assim, meras mortais num torneio de beach tennis deixando 700 calorias. Achando lindo. Olha, a rotina alimentar eu falo que é um grande desafio e ela é muito individual, né? Assim, é um detalhe muito importante na vida de cada um, porque a rotina, nossa,
ela é individualizada. Então, às vezes, aquilo que serve para mim não serve para você, né? Então, assim, a gente tem... Eu sempre procuro a Laís, quando a gente vai fazer nosso plano alimentar, né, Laís? Ela sempre me orienta e busca trazer na minha realidade, dentro da minha rotina, o que eu posso comer e o que eu não posso comer. Então, teve um período da minha vida que eu praticamente ia para casa só dormir. Então, assim, eu fazia todas as minhas refeições fora de casa. Então, assim, ela me fez, vai comprar uma lancheira desse tamanho. Isso. Sim. Então, assim, eu acho que essa organização, eu sempre vejo também, né, no Instagram dela, ela postando, que a organização é fundamental. Então, isso começa no domingo, a gente organizando a alimentação da semana toda. E geralmente, quando eu vou para torneios, né, de beach tênis, falando de forma bem amadora mesmo, eu procuro me hidratar bastante, porque eu sinto que em 90% das vezes que eu vou para os torneios é muito sol e a gente não tá tão acostumado, a gente sente muito, principalmente a parte da hidratação. Então ela lá uma vez me indicou a tomar Gatorade. Foca, vai, porque é um pico ali de energia que você vai ter. Guarda sempre uma paçoquinha na mochila, que vai dar certo. O básico sempre funciona, né? E no dia a dia mesmo, para ir para academia, o primordial. Ontem mesmo foi bem agitado e eu não consegui fazer um lanche simples à tarde. E eu já senti a minha disposição na academia. É bem gritante quando a gente tem uma alimentação antes do esforço físico do que quando a gente não tem. Então, ontem foi um caso bem prático mesmo, que você estava falando de como se a gente se preparar exatamente. E eu falo muito isso no consultório. O nosso corpo tem que estar preparado para ter energia disponível para ir para um treino a qualquer momento do dia. Então, às vezes, na sua rotina, você precisa de um pré-treino, de um intratreino, de coisas mais específicas, mas o ideal é que quem não tem uma rotina muito certinha, tem dias que eu vou de manhã, tem dias que eu vou à tarde, tem dias que eu vou à noite. Então, eu penso assim, sempre você tem que estar pronto para poder ter energia o suficiente para aquele momento em qualquer hora do seu dia. Então, a gente não precisa ficar tão preso em pré-treino, o que comer dentro do treino, o que ingerir. Não, o seu corpo tem que estar preparado a qualquer momento que você vá demandar mais energia do seu corpo. E o colocar na rotina da vida real o que o paciente precisa comer, eu acho isso o mais lindo da nutrição. A individualidade. A individualidade é maravilhosa, porque às vezes você tem tempos... Tem pacientes que vão em casa almoçar, vão em casa fazer o lanche, que eles conseguem fazer isso. Tem paciente que sai cedo e volta à noite. E tem épocas da nossa vida também que a gente sai de manhã e volta à noite. E tem épocas que você fica meio período em casa, por exemplo. Então a organização muda. E eu falo, dieta que você fez em uma fase da sua vida, geralmente em 99% das vezes não funciona para uma nova fase. Principalmente a mulher depois dos 40. A mulher depois dos 40, cada dia é um flash. Por isso que é importante o acompanhamento nutricional. Eu acredito que igual ela falou, cada fase, né? Eu tive uma fase de ir à academia no horário do almoço. Então, o pré-treino, para mim, era maravilhoso e me dava uma disposição gigante para manter aquela rotina da academia no horário do almoço. Hoje, meu horário que eu vou na academia já é na parte da tarde. E o pré-treino para mim já não funciona, porque se eu vou fazer a inserção do pré-treino por volta de 5h30, 6 horas, certamente eu não vou ter uma boa noite de sono. É outro sono, né? É outro sono. Então eu já prefiro fazer um lanche ali que dê uma sustentação para me conseguir ter aquela disposição do que fazer a inserção de um pré-treino, que antigamente para mim era de suma importância, porque no horário de almoço, inclusive, dava energia até pra gente acabar o dia bem. Hoje já não é uma realidade, né? E eu ensino muito a importância do sono. Se você toma um pré-treino 5 horas da tarde, os estudos já falam que você pode conseguir dormir, mas a qualidade do seu sono não é a mesma. Tem o pré-treino com cafeína, com né? Cafeína, porque isso. Os outros, já a cafeína a gente, cada um metaboliza de um jeito. Então, eu descobri, eu já suspeitava, mas depois eu fiz um teste genético e vi que eu sou uma metabolizadora lenta de cafeína. Então, o café que eu tomo de manhã, e se eu tomar... já me prejudica, ele pode prejudicar até 12 horas o sono. Então, se eu tomo o de tarde, aí acabou, eu sei que eu vou ter uma alteração. Então, é muito, assim,
Muito perceptível. E as pessoas compram pré-treino, já os fabricados, né? Não se atentam na quantidade. Vocês só falam assim, pega a dica do colega. Esse pré-treino é bom? É bom. Chega lá, tem 300 E o famoso do gás. Me dá um gás. Dá um gás. Assim, lógico, porque tem 300 miligramas de cafeína. Assim, isso é um absurdo. Então, eu gosto assim, o que você gosta de pré-treino? Eu sempre coloco uma betalanina, taurina, citrulina. Isso você pode tomar a qualquer horário, né? Teve uma época que eu esqueci a betalanina de manhã e eu tomava antes de dormir. Eu ia dormir com o rosto pinicando. Eu adorava. Tem umas agora que mudaram, né? A betalanina, a composição, que não causa aquele formigamento mais. Mas que assim, é bom. Só que todo paciente fala pra mim, mas a graça é o formigamento. Eu falei, então vamos de formigamento. Não tem problema, eu também gosto. Então, assim, as pessoas precisam ter um pouquinho mais de curiosidade nos rótulos dos produtos que compram. Muita gente não sabe, por exemplo, nem na lista de ingredientes, da maior quantidade para menor quantidade. E quase ninguém, quando eu vou ensinar no consultório, fala assim, aí eu brinco, eu falo assim, não, vai comprar, sei lá, um molho de tomate. O primeiro ingrediente tem que ser tomate. E aí tem um monte de molho de tomate, por exemplo, que a gente vai ver o primeiro ingrediente, açúcar. Primeiro ingrediente, água. O segundo ingrediente, tomate. O terceiro, açúcar. Alguns vêm com açúcar, alguns não. E ler o ingrediente, ler o rótulo, realmente faz muita diferença, né? Demais, inclusive para suplementos, né? Para os atletas, a gente já é consagrado que a palatinose para fazer intratreino, ela não é legal, porque ela demora para ser absorvida e a gente precisa de energia rápida. E aí você vai lá... Mesmo sendo a longa distância? Mesmo sendo os treinos mais longos? Sim, mesmo mais longo. Maltodextrina com frutose, na proporção de 1:0,8. Porque eles ocupam receptores diferentes, né, para serem absorvidos. Então, quando a gente faz essa combinação, assim, se não pode ser só... por que não pode ser só malto? Porque ela vai saturar demais um tipo de receptor e aí vai chegar uma hora que você não vai conseguir absorver. Então, coloca a frutose. Então, tem estudo científico falando sobre isso. Não se fala em esmaltulose, mesmo em longa distância. Não tem... Enquanto a gente tem esse conceito equivocado de que tomar o gel vai dar pico de insulina e você vai ficar diabético. Então, esse é um conceito muito comum, né, no leigo. E aí eu costumo explicar para os meus pacientes que durante a atividade física nós estamos num momento de estresse, né? Um momento de estresse no nosso corpo, então a gente não vai liberar insulina. Por quê? Porque a insulina é um hormônio anabólico. Então, a gente vai estar lá com o glucagon aumentado para tirar a glicose do nosso glicogênio muscular, hepático, né? Principalmente muscular. E a gente vai tomando as bebidas com carboidratos, géis, alimentos mais fáceis de mastigar, gominha, para que a gente mantenha uma glicemia sanguínea adequada para a gente estar fazendo a nossa atividade durar mais, poupar glicogênio. Então, assim, esse é um assunto que contém várias abas, esse é muito infinito, muita coisa. Então, colocar, assim, Lerdy tem vários géis que tem a palatinose. Eu falo assim, gente, isso fica no estômago. Depois ali de 3-4 horas você tomando aquela mesma coisa, isso vai dando um empachamento, entendeu? Porque a gente quer que esvazie logo o estômago e que o açúcar seja absorvido. Não consegue, fica ali, parado. Então aí você fica se fizer variabilidade de fonte? Ajuda, né? Então, antes para provas mais longas, por exemplo, o Ironman, né, que é a distância de 3.800 de natação, 180 km de bike e 42 de corrida, eu coloco comida no meio. Na bike, principalmente, que dá pra gente comer, né? Então, o que eu gosto? De bananinha, aquelas bananinhas passa com açúcar, não é pra assim, mas é a diet, não, gente, pelo amor de Deus. Não, né? É açúcar. Ou seja, quer comer um docinho? Quer comer uma bananinha? Vai fazer exercício neste de longa momento. duração.
Então, assim, só que tem gente que não gosta. Eu procuro muito adequar junto com o que o paciente está acostumado, porque também é individual, né? Então, eu vejo nas minhas experiências o que que acontece. Depois de 2 horas e meia de bike, ali eu já começo a ficar com fome. Eu já tomei gel, já tomei uma mistura que eu faço, eu preparo aquela com a quantidade de carbo ideal, junto com sódio, potássio, tudo ali dentro da garrafinha. E aí eu começo a ficar com fome. Então eu coloco uma bananinha, né? Isso aí me sacia. Eu vou tomando gel e vou calculando o tanto que eu. Géis hoje vem com muita riqueza nutricional, né? Eu tenho percebido mudanças, assim, até cafeína, né? E aí tem atletas também que fazem uma dessensibilização de cafeína e depois usam os géis com cafeína para dar aquele upzinho. Isso também é outra. É outro conceito meio que caiu por terra, porque a pessoa acha que parando de tomar a cafeína, porque tem gente que toma muito, é meio que viciado, né? E sim, acha que não, eu vou parar para depois dar um boost durante a competição com cafeína. Não necessariamente, porque você já tem os seus receptores ali, né? Eles não vão diminuir. Não faz tanta diferença a ponto de melhorar o tempo e a performance. Não, o que pode dar é às vezes até irritabilidade enquanto você tira a cafeína da pessoa, dependendo do nível de consumo. É até dor de cabeça. Que na dessensibilização da cafeína, tem muita gente que fala assim, nossa, eu tomo café, já não faz diferença nenhuma, eu tomo café, já é isso. E aí, às vezes, quando a gente tira um pouquinho, o paciente volta, talvez ele volta com um pouquinho, eu percebo isso, sabe esse cumulativo? Eu sinto que eles têm uma leve melhora, mas é leve. É assim, leve. Pra ter uma melhora muito grande, é muito tempo que você tem que ficar sem. Muito tempo para fazer essa desintoxicação. A percepção é mínima, né? Mas talvez no dia a dia ali, a pessoa, quando ela desintoxica da cafeína e depois volta, talvez de fato mesmo tenha essa sensibilidade aí de uma melhora, né? Dá um pequeno up. Sim. Ponto de energia. E você? Quando você vai para o seu torneio de beach tênis, como que você se organiza? Olha, porque tem torneios que são 2 dias, tem torneio que é um dia só, mas o dia inteiro. Que vai até na madrugada, né? Olha, de fato, eu procuro tomar um café da manhã reforçado, né? Porque na verdade, eu acordo já com uma pré-indisposição para tomar café. Geralmente eu acordo um pouco enjoada, então eu demoro ali em torno de 40 minutos para poder, talvez, aceitar bem um café da manhã bacana, né? Então, assim, a gente procura comer um ovinho, uma fonte de carboidrato ali, uma tapioca, talvez um pão integral, alguma coisa nesse sentido. O café, para dar um up, né? Claro. E eu levo sempre frutas, até por orientação da Laís. A gente leva frutas porque ela tem acho que acredito, legalmente falando, tem a frutose que dá um picozinho ali de açúcar também, né? E chegando no torneio, eu procuro também me hidratando. O dia inteiro me hidratando bastante, porque como eu já tive problemas também de cálculo renal, então assim, eu acredito que esse pico, né, da desidratação no torneio possa ser prejudicial também com isso. Então, assim, e durante o torneio, eu nunca usei o gel. Talvez um dia possa... Porque é muito... É uma atividade de explosão, né? Você tá o tempo inteiro dando arranque, parando e arrancando. Então, o gasto energético é muito alto. Outra coisa legal... Exatamente. Então, tem que ficar atento muito à perda de sódio, né? Então, tanto nós, o atleta de endurance, quanto vocês, que a gente fica muito exposto ao sol e aumenta demais a transpiração e a perda de sódio. Então, beber só água entra num risco que é muito comum ver em maratona, em triatlo, um risco de hiponatremia, que
é como se você diluísse demais o sódio que tem no seu sangue, associado à perda externa pelo suor. Isso dá tontura, cefaleia, pode chegar, né, até sinais de gravidade mesmo, né? Temos várias dessas durante o nosso torneio. Temos várias dessas. Vai dar cãibra ao desmaio. Pois é. Então, vai dar cãibra ao desmaio. Aí. Porque, assim, tem uma turma, uma leva, que era assim, né? Comecei a jogar beach tênis, primeiro torneio, vou lá. Só que o torneio tem uns horários que, às vezes, dá 2 jogos seguidos, um meio-dia e 1h da tarde. Sou a atleta que faço aula uma vez na semana com o meu professor, na quadra coberta, sem sol. Mas tem um torneio no final de semana e eu fui lá. Tem demais, doutora Fernanda. Nossa, gente, isso tem é um risco, E né? agora me gerou uma dúvida. Essa reposição de sódio que você disse, ela pode ser feita de qual forma? Vou tomar... Então, eu gosto muito de reidrate, né? De soluções reidratantes, na verdade. Vou colocar a marca. Então, o que eu faço... pré-prova, e falo para meus pacientes também, se hidratar com solução reidratante. Por exemplo, Reidrate, Pedialite, que tem uma quantidade de sódio maior, ele tem mais de 1 grama de sódio com um pouquinho de carbo. Por quê? Por que eu sou meio contra aquele liquid salts, aquelas... porque eles vendem uma propaganda do sódio sem o açúcar. Mas o açúcar é importante para o sódio entrar na célula. Então, é legal, nesses torneios, vocês levarem essas soluções reidratantes, que é mais potente, né? Beber antes também. A gente usa muito cápsula de sal. Então, a gente compra baratinho, né? E toma, assim, a cada 1 hora de atividade, a gente está tomando 1 ou 2 cápsulas de sal. Tem homens, principalmente que transpiram muito, que eles perdem quase 2 gramas de sal por hora. Então, assim, aí a gente calcula o sal que está no gel, na mistura de isotônico e mais na cápsula, ver se precisa ou não. Então, para vocês que ficam expostas, essa solução essa solução hidratante, por exemplo, é uma boa. A maioria começa com a cãibra que eu ignoro. Mas aí as meninas também vai para uma indisposição tão forte e aí às vezes precisa até parar. Se no meio dessa sensação, vamos supor que eu não me hidratei e não fiz a tomada do sódio intra-jogo. Se nessa primeira cãibra eu tomar, a probabilidade de piorar é menor? Ajuda, o mas ideal, assim, uma se vez conhecer, que já mas começa... pensando bem nas que chegou lá, assim, sem saber, a cãibra, na verdade, ela é multifatorial, né? A cãibra pode ter sido porque ela fez um exercício, uma atividade ali que exigiu muito mais do que ela estava preparada. Normalmente, o primeiro motivo da cãibra é esse. Que aí depois tem, já tô há várias horas, desidratei, e aí deu a cãibra, ok, então deve ser realmente desidratação. Tem que parar, né, e reidratar, porque a hiponatremia é uma situação de urgência que pode levar a uma situação de emergência. E a reidratação é rápido? Volta, o sintoma é melhorado um pouco mais rápido? Melhora. É perceptível, um pouco mais de imediato. Isso. Porque é muito comum no torneio. Nossa, deve ter demais. Eu brinco que é o soldado abatido. Nisso, né? É o que é muito comum. No torneio, cada torneio tem no mínimo uns 3 soldados abatidos. É o que eu já reparei, é as pessoas tendo vômitos. E assim, a pessoa literalmente, ela tá jogando, ela vai ali, tem um episódio, né, passa mal e volta a jogar como se nada tivesse acontecido. Isso já aconteceu com uma parceira, aconteceu. Fiquei assim, falei, gente, ela vai desmaiar, mas não, ela conseguiu se manter, mas depois, o que ela fez? Aí, quanto mais água ela tomava, acho que mais ela passava mal. Aí tem que tomar coisa com sal. Entendi. Então é assim, não levei, não me programei. Tem o sachêzinho de sal de restaurante. Aí ele tem 1 grama de sal. Nesse 1 grama tem 400 miligramas de sódio.
Então você já calcula ali, pede para colocar embaixo da língua, tomar, né? Aí hidrata, o isotônico, o próprio Gatorade eu tenho um paciente meu que é patrocinado pela Powerade, então a gente fala assim com o Gatorade, né? Gatorade, Powerade, reidrate. Todos os Raids estão funcionando. Todos os Raids. Então, assim, legal pra vocês propagarem isso, fazer uma hidratação prévia antes com a solução reidratante já, não só água, porque isso é tão interessante. Os eletrólitos precisam. Demais. Né? Pra você ter uma ideia, acontece isso muito em maratona. Então, as majors, né, que são as principais do mundo, elas já colocam nas orientações, no guia do atleta, orientações para evitar a hiponatremia. Ou seja, não pode ficar tomando água sem sede. Então, assim, uma dessas, só bebe água quando tem sede. Se hidrate com soluções já reidratantes e não apenas com água, para evitar a prévia, porque tem gente que fala assim, nossa, eu vou beber muita água, eu vou me hidratar para ficar muito hidratada. Eu explico isso muito para os meus pacientes, que tem tipos de hidratação, existem tipos diferentes de hidratação, então a gente precisa repor o volume, né, a volumétrica, mas a gente precisa também fazer reposição de eletrólitos e tudo mais, sódio, magnésio, potássio, né, e fazer é importante. Aí, Laísa, é bom você fazer um sachêzinho já pra turma. Pois é, eu vou pensar nisso, porque Pode ser talvez manipulado, né? Coloca tudo num sachêzinho só e fica muito prático. Porque tem muita dupla que começa e no segundo jogo já foi. Então, você faz a sua própria misturinha, você coloca lá um pouquinho de malto, frutose e o tanto de eletrólito que precisar. Eu ensino muito assim, de maneira mais generalizada, eu ensino muito a água de coco. Porque a água de coco é mais comum, então se você tiver alguma alergia ou alguma predisposição que venha no reidrate, pode ter corante, essas coisas, eu ensino sempre água de coco. Então, bebe água de coco entre um jogo e outro, no mínimo. Entre e joga um entre sal os games, ali, joga um salzinho. Eu sempre sal. eu sempre carrego na minha bag um salzinho e um açúcar. É engraçado. E é bem de restaurante mesmo. Um salzinho e um açúcar. Boa dica. Porque aí, na dúvida, vai que geralmente ajuda demais, dá um help para voltar, no mínimo, para ir com mais tranquilidade pro hospital ou ser atendido. O beach tennis trouxe pra gente uma vibe muito gostosa de encontro de mulheres e tudo mais, onde melhorou demais a autoestima das mulheres. Os encontros fez muito bem para todas. Como que você enxerga o esporte em relação à autoestima? Onde que você enxerga isso? E trazendo ainda mais, para a mulher 40+, onde que você enxerga que essa vibe esportiva pode auxiliar a mulher nessa fase, né, do climatério, menopausa? Gente, o esporte eu falo que é a melhor forma de expressão da saúde. Se você está saudável, você está praticando algum esporte. Porque o exercício físico, ele é a medicação mais barata que você pode se dar, né? É verdade. Para um tanto de doença cardiovascular, síndrome metabólica, diabetes, mental, né? A gente sabe que o exercício, ele tá aí para tudo. Então, a atividade física, estar em um esporte competitivo, né, ainda, vou fazer 44 anos, e entrando já no climatério, está sendo, um desafio, mas ainda eu me sinto muito privilegiada, porque é uma construção, né, a gente vai ao longo da vida fazendo escolhas para que chegue na melhor idade, bem, com condição ainda de estar fazendo coisas que a gente gosta. Eu fico triste quando as pessoas viram para mim e falam que não gosta de atividade física, não gosto disso, eu tenho uma preguiça. Eu olho e falo, meu Deus, eu não sei nem te dar conselho. Porque o que eu vou falar? Começar a te ajudar, porque é de dentro para fora, né?
É uma escolha que a gente faz. Não é sempre fácil, né? Por exemplo, hoje eu coloquei para despertar o meu relógio 4h30 para eu poder correr 40 minutos e depois estar no Cajubá para nadar mais 2,5 km e entrar no hospital às 7. Mas você faz por quê, né? Você faz que é o meu objetivo. Então, e como que eu faço para cumprir com os meus objetivos? Eu coloco uma meta, e a minha meta são competições. Algumas pessoas não gostam de competições, então tem que achar alguma coisa que faça você levantar da cama mesmo que você não queira. Porque senão você não ter faz. Opção. Não ter opção, exatamente. Eu falo pro meu marido, eu falo, olha, se eu não tivesse aquela prova ali, sabe quando que eu ia levantar da minha cama? Esse horário eu não ia. E aí a gente perde, porque o ser humano, ele é que nem nós somos animais, né? O que o cachorro fica o dia inteiro? Deitado, porque ele não precisa passar. Não, e o nosso corpo, ele faz de tudo para não querer gastar. Não querer, né? A regra é, nós somos indisciplinados. Exceção, a disciplina. Então, por isso que hoje é tão falado... A gente tem que se forçar o tempo inteiro a sair da... Hoje é tão falado sobre a disciplina, né? Eu vejo o pessoal postando treino. Hoje foi na base da disciplina. De fato, a disciplina hoje, infelizmente, ela se tornou uma exceção, né? Então, assim, não é todos que têm o anseio de estar... E também de procurar estar sempre um pouco melhor. Eu acho que o que me motiva... eu ainda estou na fase, né? Eu estou pensando em engravidar, então o que me motiva hoje também é pensar em estar bem para poder, né, engravidar saudável e também estar 1% melhor. Eu falo que sempre que eu vou e eu consigo aumentar 5 quilinhos, eu falo, nossa, que bênção. Hoje eu consegui aumentar. São as pequenas vitórias, né? A gente se alimenta. Gente que fala que não, e fala assim, gente... nossa, porque não é obrigação? É obrigação, mas pode ser prazeroso também, mesmo sendo obrigação. E aí você enxergar aquilo com um novo olhar, que aquele é o seu momento, você tá fazendo alguma coisa que é só você pode fazer por você. É só você que faz por você. E não tem como a gente sair pior, né? Não tem jeito, não tem jeito. Eu falo assim, não dê 5 segundos. Eu falo pra todo mundo, não dê 5 segundos. Se você der 5 segundos, você não vai. Você tem que levantar, decidir, pensar que você só tem essa opção e vai. Porque se você der tempo pro seu cérebro, ele vai conseguir te provar do inverso. Real. Ele vai conseguir te provar. Fala assim, que é isso? Não fica aí onde você tá. Realmente é muito melhor. É isso aí. A gente tem que ir se motivando, né? Na verdade. E enxergar que pequenos passos... no final, é uma grande vitória. Pequenos passos todo dia, pequenas mudanças todos os dias. Lá no consultório eu falo, pequenininha, que seja, é uma coisa que você faz todos os dias, coloque isso em 1 ano. E quantos anos de vida você não pode ganhar lá na frente? Que lá no consultório eu falo assim, você tá aqui e eu quero que você consiga fazer hoje o que a gente está propondo e eu quero que você consiga fazer isso daqui quando você tiver 90 anos. Então, essa é a minha intenção lá dentro do consultório. Levar essa conscientização que você pode começar hoje, que dá tempo. A hora que você começar, ainda dá tempo. E no final sempre é compensatório, porque aquela sensação de dever cumprido, ela não tem preço, né? Pra gente, que eu trabalho muito com a cabeça, eu falo onde que a cabeça descansa. É o momento de descansar a cabeça e cansar o corpo. Porque acho que a gente tem que ter equilíbrio também, né, você é mãe, profissional, atleta, talvez o seu momento de escape é ali, é o esporte. É real. É o seu momento. Preciso e daquele... é legal que a gente não consegue dividir o pensamento demais quando a gente tá focado. Então, por exemplo, você tem um tempo para percorrer, você tá no tempo. Você não consegue estar em outro problema, a não ser que seja algo muito específico que provavelmente você não estaria lá. Se fosse para resolver isso. Então, é um lugar onde você tem o tempo para você, para se cuidar. E nós, mulheres, a gente tem um papel muito importante na nossa família, né? A gente leva para o lar um ambiente diferente. Então, nós estarmos bem também é muito importante. A gente está com um estresse moderado, a gente fazer um ambiente legal, é muito bom mesmo. Fiquei muito, muito feliz em receber vocês.
no meu podcast. Doutora Fernanda, agradeço, parabéns, viu, por todas essas funções que você exerce com maestria. Bárbara, muito obrigada. Eu que agradeço, Muito Laís. obrigada mesmo, parabéns pelas suas atividades, né? Remuneradas ou não. Isso né? é. Que quando a gente cuida do próprio negócio, assim, é diferente também, né? O autônomo, ele tem uma vida pegadeira. É pior do que o CLT. É. O CLT Você tem um rumo, né? O CLT acha que é não. verdade. Obrigada pelo convite. O projeto está maravilhoso. Eu acredito que vai ser de muito sucesso. Obrigada. Foi um prazer receber vocês. Aguardo vocês no próximo episódio do podcast Consulta Marcada com Laís Moraes.